Então, hoje vamos falar sobre rotacional e divergente. Então, vamos continuar trabalhando com campos vetoriais. Então, suponha que você tenha um campo vetorial F, cujos componentes dele é dado por P, Q e R. E suponha que as derivadas parciais de P, Q e R existam. Então, a gente define o rotacional de F como sendo um campo vetorial em R3, definido por... Então, você vai, como primeiro componente aqui, você vai calcular a derivada parcial do R com relação a Y, menos a derivada parcial do Q com relação a Z. Como a segunda componente, você vai calcular a derivada parcial do P com relação a Z, menos a derivada parcial do R com relação ao X. E como uma terceira componente, você vai calcular a derivada parcial do Q com relação ao X, menos a derivada parcial do P com relação ao Y. E a gente vai ver uma forma muito fácil da gente conseguir lembrar disso aqui, né? A gente conseguir calcular sem precisar decorar essa formulazinha aqui. Então, para auxiliar na memorização, né, a gente vai escrever esse rotacional aqui como sendo um produto vetorial. Então, primeiro, né, a gente define o operador diferencial vetorial del, que definido por... Então, isso aqui vai ser um vetor, cuja primeira coordenada é o operador de derivar com relação a x, como segunda coordenada é o operador de derivar com relação a y, e como terceira coordenada é o operador de derivar com relação a z. Então, esse operador aqui, quando ele opera numa função escalar, f, ele vai te dar exatamente o gradiente de f. Então, esse operador aqui, operando com a função f, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser a derivada parcial da f com relação a x como primeira coordenada, a derivada parcial da f com relação a y como segunda coordenada, e a derivada parcial da f com relação a z como terceira coordenada. Para você lembrar disso aqui, né, você pode pensar nisso aqui como sendo um produto escalar, que você faz... quer dizer, produto escalar não, na verdade, um vetor multiplicado por um escalar, que aí você teria aqui, né, o seu vetor, que são os operadores, e aí isso aqui multiplicando por uma função, né, escalar. Aí você meio que fazia igual como você faz, né? Você tem um vetor multiplicado por uma constante, por um número. Esse número aqui, ele entra multiplicando cada uma das coordenadas. E aí, então, você teria o operador multiplicado pela função f. Mas o que significaria isso? Nesse contexto aqui, esse operador multiplicado com a f é exatamente você aplicar a derivada parcial com relação a x na função f. Esse operador multiplicado com a f vai ser exatamente aplicar a derivada parcial com relação a y na função f, e assim também com esse operador da derivada parcial com relação a z. Então, isso aqui é uma forma boa de você lembrar que isso aqui te dá exatamente o gradiente da função. Bom, então agora vamos, né? Lembrando que isso aqui é o vetor com essas componentes. Então, ao calcular o produto vetorial desse operador aqui com o campo vetorial f, então você vai escrever aqui, né, na primeira linha os vetores canônicos I, J, K. Na segunda linha você vai escrever as coordenadas desse vetor daqui, que são os operadores diferenciais. E como terceira coordenada você vai escrever as componentes do campo vetorial f, que é P, Q e R.
E aí, quando você calcula esse determinante aqui, você vai ter exatamente isso aqui, ó, que é o que nós definimos lá em cima como sendo o rotacional do campo vetorial F. A gente não chama de del, esse símbolozinho da derivada parcial? Esse triângulo aí era del? Tipo assim, esse triângulo aqui também pode ser conhecido como, acho que nabla também. É. É porque tipo assim, na verdade isso aqui, né, eu conheço de fato como esse nome, nabla. Mas eu vi aqui que o livro ele tá chamando esse daqui, negócio aqui no caso del, deve ser por conta das derivadas parciais, né? Cristiano, você tem que o vetor gradiente tem que ser da função f. Não, o gradiente se calcula numa função escalar. Uma função que leva um ponto do R2 e do R3 em um número. Aí você forma um vetor com as derivadas parciais dessa função. Aí no caso, beleza. Aí vai ter duas funções vetoriais, essa gradiente e essa função vetorial de fusão. Essa função vetorial de fusão não vai ter nada a ver com essa função escalar que você criou no gradiente. Não. Se você perguntou o que é o gradiente, né? O gradiente é uma operação que você faz em uma função. Você tem lá uma função fzinho lá, e aí você calcula o gradiente dessa função, isso vai te dar um vetor a depender do número de coordenadas de variáveis que a função tiver, né? Você vai ter um vetor com esse número de coordenadas. E aí, o que eu falei, né? Eu defini um operador diferencial vetorial como sendo esse símbolo aqui. E aí, eu comentei que se você pegar esse símbolo aqui e operar ele numa função escalar, o que eu falei que isso aqui vai te dar exatamente o gradiente da função f, que a gente definiu em outras aulas anteriores. Mas aí eu peguei falando que agora a gente utilizando essa mesma notação aqui, a gente pode definir o rotacional também utilizando esse mesmo símbolo aqui. Mas só que em vez de ser um produto assim, né, de um vetor por um número real, né, que seria a função f, você define utilizando o produto vetorial. Porque a função f aqui, né, ele é um número. Então, e esse f aqui, ele está sendo um campo vetorial. Então, esse f, ele é um vetor. Então, por exemplo, você não poderia fazer... Assim, né, existe vários tipos de produtos que você pode fazer entre dois vetores. Por exemplo, o produto escalar e tem um produto vetorial, que é diferente do produto que a gente faz de um vetor por um número escalar, um número real. Ô Arthur, tá vendo aqui que, no caso del, é o nome que dão ao operador. E o nome do símbolo é nabla. Assim, o operador del, ele é representado pelo símbolo nabla. Então, em resumo, né, então você tem que o rotacional do campo vetorial F, ele é o produto vetorial do operador del pelo campo vetorial. Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Vamos calcular o rotacional desse campo vetorial aqui. Então, aqui, né, você tem um campo vetorial que tem as componentes
x vezes z, x vezes y vezes z, e menos y quadrado aqui como sendo os componentes do campo vetorial. Então, o rotacional de f, ele vai ser, né, o nabla vetorial f, que vai ser igual... Então, a gente montou uma matriz aqui com os vetores canônicos na primeira linha, I, J, K. Na segunda linha, você vai colocar os operadores aqui. Derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, derivada parcial com relação a z. E na terceira linha, você vai colocar as componentes do campo vetorial f. Então, você vai ter x vezes z aqui. Você vai ter x vezes y vezes z aqui. E vai ter menos y quadrado aqui. Beleza. E aí, só você calcular o determinante da matriz 3×3, né? Você pode, caso vocês queiram, né? Você pode repetir essas duas primeiras colunas aqui. E aí a gente vai fazer agora o produto cruzado aqui, né? Então eu vou ter... Então olha só, aqui, né, nesse daqui eu vou ter a derivada parcial com relação a y disso aqui, que vai ficar menos 2y. Então eu vou ter menos 2y vezes i. Agora, nesse pedaço daqui, eu vou ter a derivada parcial com relação a z de xz. E isso vai me dar x. Então, eu vou ter mais x vezes j. Aí, nesse pedaço daqui, eu vou ter a derivada parcial com relação a x de xyz, que vai me dar yz. Então, eu vou ter mais yz vezes k. Agora, menos... Aí eu vou ter agora a derivada parcial de xz com relação a y, que vai dar quanto? Vai dar 0. Então, eu vou ter menos 0k. Agora aqui, a derivada parcial de xyz com relação a z, que vai dar xy. Então, eu vou ter menos xy i. E a derivada parcial de menos y quadrado com relação a x, que vai dar 0. Então, isso aqui vai dar... Vamos agrupar aqui tudo que tem i. Então, eu tenho i aqui e tenho i aqui. Então, vai ficar menos 2y menos xy. Vou botar assim, vou botar menos 2y mais xy. Eu posso botar menos y vezes 2 mais x vezes i. O j, tem o j aqui e o j aqui com 0, né? Então eu vou ter somente xj mais xj e eu tenho k aqui e k aqui, que vai dar yzk mais yzk. Então, esse vai ser o rotacional do campo vetorial F do exemplo.
Beleza. Então nós temos esse teorema aqui que diz que se f é uma função de três variáveis que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o rotacional do gradiente de f é igual ao vetor nulo. Então, olha só, como um campo vetorial conservativo, ele é da forma gradiente de alguma função f, então esse teorema aqui, né, ele nos dá que se f ele é conservativo, então o rotacional de f ele é igual a zero. Pois se f ele é conservativo, então ele é o gradiente de uma função, então eu vou ter o rotacional do gradiente de uma função, que por esse teorema vai ser igual ao vetor nulo. E assim a gente consegue uma forma de verificar que um campo vetorial ele não é conservativo. Então, a princípio, né, se você calcular o rotacional de um campo vetorial e você obter zero, você não pode concluir que ele é conservativo. Mas, se por um acaso o rotacional da função ele é diferente do vetor nulo, então você pode concluir que ele é conservativo, que ele não é conservativo, porque se ele fosse conservativo, o valor tinha que dar o vetor nulo. Então, por exemplo, mostre que esse campo vetorial aqui, ele não é conservativo. Esse campo vetorial é o campo vetorial que a gente calculou o rotacional aqui em cima. É esse mesmo campo vetorial aqui. Então a gente já calculou ele. Então observe que isso aqui ele não é o vetor nulo. Claro que se você, por exemplo, colocar x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, você vai obter o vetor nulo aqui. Mas só que isso tem que ser verdade para qualquer x, y e z que você botar aqui. E se você colocar, por exemplo, x igual a qualquer coisa diferente de zero aqui, você já vai ter que a coordenada y aqui vai ser diferente de zero. Então, isso aqui não é o vetor nulo. Ele não é o vetor nulo para qualquer valor de x, y e z. Então, isso aqui é diferente do vetor nulo. A gente poderia determinar isso para certa região também? Ou Oi? a gente poderia determinar para determinada região também? Tipo assim, você quer dizer se para uma certa região o rotacional fosse nulo, então naquela região ele seria conservativo, seria isso? Sim, poderia.
você demonstrou que não é nulo? Oi? Como você demonstrou que não é nulo? Olha só. Para ser conservativo, eu teria que ter que esse vetor aqui, né? Ele teria que ser nulo qualquer que fosse o valor de x, y e z. Mas, por exemplo, existe vários valores de x, y e z que eu posso colocar aqui, de forma que isso aqui não seja vetor nulo. Tem que ser nulo para todos os valores. Isso. É como eu falei, né? Existe valores de x, y e z que eu posso colocar aqui, de modo que isso aqui vai ser nulo. Por exemplo, se eu colocar x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, isso aqui vai ser tudo zero. Então vai ser o vetor nulo. Mas só que isso tem que valer qualquer que seja o valor de x, y e z. E, por exemplo, na coordenada y aqui, né, que eu tenho somente o x, observe que isso aqui, se o x for qualquer coisa diferente de zero, você já teria um valor diferente de zero aqui. E, portanto, você já teria um vetor não nulo. Então, isso aqui não é um vetor nulo para todo o valor de x, y e z. Beleza? Beleza, então a gente viu que se o rotacional ele for diferente de zero, então o campo vetorial ele não é conservativo. Mas como eu falei, né, a princípio, se o rotacional der igual a zero, você não pode concluir nada a princípio, nem que ele é conservativo, nem que ele não é conservativo. Mas existe uma condição a mais que, se for satisfeita, a gente vai ter que o rotacional igual a zero implica que o campo vetorial ele é conservativo. Então, se F ele for um campo vetorial definido sobre todo o R3, cuja as funções componentes tenham derivadas parciais de segunda ordem contínua, então, se essa condição ela é satisfeita, então, caso o rotacional de F seja igual a zero, então você pode concluir que o campo vetorial F ele é um campo vetorial conservativo. Na verdade, apesar do teorema falar aqui, né, do campo vetorial ser definido para todo o R3, ele só precisaria ser definido numa região simplesmente conexa, que nem a gente viu na aula passada. Se ele tivesse definido numa região simplesmente conexa e as derivadas parciais de segunda ordem forem contínuas e o rotacional de F for igual a zero, então você também pode concluir que nessa região simplesmente conexa, a função F ela vai ser um campo vetorial conservativo. Mas, no geral, aqui, nos exemplos que a gente vai resolver, nos exercícios que a gente vai resolver, a gente vai ter sempre funções definidas em todo o R3. Mas eu não entendi essa questão do rotacional. Toda função conservativa tem rotacional zero. Uhum. Mas nem toda função que tem rotacional zero ela é conservativa. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tirei esse exemplo aí, se eu entender que o rotacional é zero, obrigatoriamente ela é conservativa. Só se o domínio do campo vetorial for uma região simplesmente conexa. Você lembra o que é uma região simplesmente conexa? É basicamente uma região que é toda conectada e que ela não tem nenhum, no caso, buraco no meio. Se ela tiver algum buraco no meio, já não serve. Mas se ela for uma região bonitinha, assim, que não tenha buraco no meio, então ela é simplesmente conexa. Uma questão sobre x, por exemplo, não seria conexa, né? Não. Não seria conservativo. Isso. Não, assim, pode ser que ela... deixa eu pensar aqui. Pode ser que ela seja conservativa. A questão toda é que você, tipo assim, se por um acaso você calculasse o rotacional dessa função, né, que não está definido na origem, e você obtesse zero, o que acontece é que, como essa função ela não está definida numa região simplesmente conexa, você não iria poder concluir a partir disso que ela é conservativa. Pode ser que ela seja conservativa, mas aí você vai ter que tentar descobrir de uma outra forma.
É que nem, não sei se vocês lembram que, tipo assim, pensar aqui. Você lembra quando você viu lá séries em cálculo 2 que aí tinha um teste da razão, que aí você pegava, você tem lá um somatório de AN, e aí você fazia AN mais um sobre AN, e aí você calculava esse limite aqui. Aí se esse limite ele fosse um número menor do que um, então você, fazer do módulo disso aqui. Então você concluiria que essa série é convergente. Se o limite desse maior do que um, você concluiria que essa série ela é divergente. E se por um acaso o limite fosse igual a um, não poderia concluir nada. A mesma coisa seria nesse caso aí que você falou. Só aproveitando também, tem como que seria um exemplo que seria do cara de todos os valores? Não consigo imaginar. Tem algum exemplo aí? Por exemplo, bora calcular o rotacional desse exemplo aqui. Isso aqui vai ser um caso onde o rotacional vai dar um vetor nulo para qualquer valor de x, y e z. Então, beleza. Vamos resolver a letra A aqui. Então, vamos calcular o rotacional desse campo vetorial F aqui. Então, a gente tem aqui, vamos calcular, isso aqui vai ser o produto vetorial de del com o campo vetorial, que vai ser igual ao determinante. Aí você vai ter I, J, K. Você vai ter derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y e derivada parcial com relação a z. E aqui embaixo você vai ter a coordenada x aqui, que vai ser x quadrado z quadrado, y quadrado z quadrado, y quadrado z ao cubo, quer dizer. Aqui você vai ter 2xyz ao cubo. 2xyz ao cubo. E 3xy quadrado z quadrado. Então vamos calcular o determinante. Então você vai ter a derivada parcial com relação a y disso aqui vai dar 6xyz quadrado. 6xyz quadrado vezes o i mais. Então aqui você vai ter a derivada parcial com relação a z disso daqui, que vai dar 3y quadrado z quadrado. 3y quadrado z quadrado vezes j mais. Então aqui agora eu vou ter a derivada parcial com relação a x disso daqui, que vai ficar 2yz ao cubo. 2yz ao cubo. Agora você vai ter menos. Então agora você vai ter isso aqui. Aí você vai ter a derivada parcial com relação a y disso aqui, que vai dar 2yz ao cubo. Ah tá, faltou o k aqui. Então menos 2yz ao cubo, k. Aí agora aqui você vai ter a derivada parcial com relação a z disso daqui, que vai dar 6xyz quadrado. Então menos 6xyz quadrado j, ou melhor, i,
e menos. Então agora você vai ter a derivada parcial com relação a x disso daqui, que vai dar 3y² z quadrado. 3y² z quadrado j. Aí olha só, você tem aqui isso menos isso aqui, que vai dar quanto? 0, né? Então você vai ter 0i. Agora o j, você tem isso aqui e tem isso daqui, que vai dar 0 também, né? Mais 0j, mais... E aí você vai ter agora isso daqui, mais isso aqui, que vai dar 0 também. Então, por exemplo, nesse caso daí, seja qual for o valor de x, y e z, isso aqui sempre vai dar 0. Então, tá aí um exemplo. Aí, é o único jeito, né? Então, a gente saber se uma função é conservativa, ela tem que estar definida no R3, possui todas as derivadas parciais e o rotacional sereno. Isso. Para poder usar esse resultado.
Então agora vamos falar sobre divergente, que é uma outra operação que a gente faz em um campo vetorial. Então, se F ele é um campo vetorial em R3 e existem, né, as derivadas parciais de P com relação a X, de Q com relação a Y e de R com relação a Z, então o divergente de F vai ser uma função de 3 variáveis definida pela soma das derivadas parciais de cada uma dessas componentes. Então, você vai derivar a primeira com relação a x, mais a segunda com relação a y, mais a terceira com relação a z. Aí você vai somar, então o que você vai obter aqui vai ser uma função escalar. Isso aqui é uma função cujos valores são números reais. E aí, né, você também pode utilizar esse símbolo aqui para poder representar o divergente, né? Você observa que o divergente do campo vetorial vai ser um produto escalar entre esses dois vetores aqui, né? Que aí você vai pegar cada coordenada aqui e vai operar com cada coordenada daqui. Então, você vai pegar a primeira daqui com a segunda daqui, vai dar isso aqui. Mais a segunda coordenada daqui, operando com a segunda coordenada daqui, vai dar isso daqui. E a mesma coisa para o R. Então, por exemplo, se você tem esse campo vetorial aqui, vamos encontrar o divergente de F. Então, o divergente do campo vetorial F vai ser igual a nabla escalar F, que é igual a derivada parcial disso aqui com relação a x, que vai dar z, mais a derivada parcial disso aqui com relação a y, que vai dar xz, mais a derivada parcial disso aqui com relação a z, que vai dar zero. Você teria mais zero. Então, você vai ter z mais xz. Então, isso aqui é o divergente do campo vetorial F. E olha só. Se F ele é um campo vetorial sobre R3, então, como a gente viu, né, o rotacional do campo vetorial é um outro campo vetorial. Então, ao calcular o rotacional de campo vetorial, você vai obter um outro campo vetorial. Então, isso aqui ele é um vetor. Isso aqui, como sendo um campo vetorial, né, você pode calcular o divergente desse campo vetorial resultante aqui. E aí, o que esse teorema aqui nos diz é que, ao calcular o divergente de um rotacional, o resultado sempre vai ser zero. Então, se você pegar um campo vetorial qualquer, você calcula o rotacional dele. E aí você pega e calcula agora o divergente do resultado disso aí. Independente de quem for o campo vetorial F, o resultado sempre vai dar zero. Então, olha só. A gente acabou de ver agora, mais cedo, que se eu tenho um campo vetorial F, ao calcular o rotacional de F, o resultado vai ser um campo vetorial. Então, olha só. Se eu pensar isso aqui como sendo uma função, né? Você vai ter aqui conjunto dos campos vetoriais.
Então, olha só. Você pode pensar nesse operador, né, de calcular o rotacional como sendo uma função cujo o domínio, né, são um conjunto de todos os campos vetoriais que existem. E aí essa função aqui, né, quer dizer, na verdade isso aqui é dos campos vetoriais com derivadas parciais. Beleza. Então você tem aqui um conjunto, né, dos campos vetoriais cujas componentes possuem as derivadas parciais. E aí esse operador aqui, né, que é o rotacional, ele vai pegar vetores daqui e vai levar em vetores daqui. Então, beleza. Então você sabe que qualquer vetor, ou qualquer campo vetorial que está aqui, ele vai ser associado a algum campo vetorial daqui. E aí vocês lembram quando que uma função ela é sobrejetiva ou não? Uma função ela é sobrejetiva se todos os elementos do contradomínio está associado a pelo menos um elemento do nosso domínio. Então, se por acaso, vamos supor, se para qualquer campo vetorial que eu aleatoriamente escolhi aqui, eu consegui encontrar alguém daqui cujo o rotacional seja ele, então eu acabo de concluir que esse operador aqui, ele é sobrejetivo, se eu considerar isso aqui como sendo o contradomínio. Então, vocês lembram agora o que é uma função sobrejetiva? E aí, o que a gente vai perceber agora é que essa função aqui, né, que associa os campos vetoriais nos seus rotacionais, ela não é sobrejetiva. Ou seja, vai existir campos vetoriais aqui que não vai ser o rotacional de ninguém. Então, a gente vai concluir isso aqui agora através desse exemplo aqui. Então, você lembra, né? Para você concluir que uma função ela não é sobrejetiva, basta você encontrar algum elemento no contradomínio que não está associado a nenhum elemento do domínio. Por exemplo, a função f, que vai de R em R, definida por f de x igual a x². Então, aqui eu tenho que o domínio dessa função são números reais e o contradomínio são números reais. Aí eu pergunto, essa função aqui, ela é sobrejetiva? Não, né? Se eu pegar um número negativo, ele não vai estar associado a ninguém do domínio, né? Então, assim, não existe ninguém daqui que elevado ao quadrado dê, por exemplo, menos 1. Então, isso aqui é um exemplo de uma função. Isso aqui é um exemplo de uma função que não é sobrejetiva. Então, para poder provar que ela não é sobrejetiva, basta encontrar alguém daqui que não está associado a ninguém do domínio. Ou seja, encontrar alguém daqui de modo que a equação f de x igual a esse elemento, como por exemplo menos 1, não tenha nenhuma solução. No caso aqui, né, você tem que f de x é igual a x². Então, eu consegui encontrar um elemento daqui, que é menos 1, de modo que essa equação aqui não possua solução. Então, com isso eu concluo que essa função, de fato, ela não é sobrejetiva. Em outras palavras, vai dizer se a inversa de uma função tem o mesmo domínio da função? Então, mas não necessariamente ela vai ser inversível. Então, você pode ter uma função sobrejetiva que não possua uma função inversa.
Porque para poder possuir função inversa, você tem que ter que ela é, além de sobrejetiva, você tem que ela precisa ser injetiva. Porque, por exemplo, se eu tiver uma função assim, ó, por exemplo, e aí digamos que isso aqui, né, ele continua descendo, né, para menos infinito, e daqui vai subir para sempre aqui. Então você vê que qualquer número que eu pegar aqui do eixo y, eu vou ter alguém associado a ele no eixo x. Agora o problema é que, por exemplo, se eu pegar um valor aqui, eu vou ter vários elementos x que é levado nele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você não consegue definir uma função inversa, porque, por exemplo, para essa função inversa, quem seria a imagem desse carinha aqui? Seria esse? Seria esse ou seria esse? Você teria várias opções, então você não tem como definir uma função inversa. Então, beleza. Então, para você conseguir concluir que a função ela é sobrejetiva, basta você encontrar alguém no contradomínio que não possui ninguém do domínio associado a ela. E vamos fazer isso aqui para o operador rotacional. Então, a questão aqui, ele já dá um campo vetorial. Então, esse campo vetorial aqui é um elemento desse conjunto aqui. A gente vai mostrar que não existe ninguém daqui cujo rotacional seja igual a isso aqui. E para isso, nós vamos calcular o divergente desse campo vetorial. O divergente de f vai ser igual a derivada parcial disso aqui com relação a x, que vai dar z, mais a derivada parcial disso aqui com relação a y, que vai dar xz, e a derivada parcial disso aqui com relação a z, que vai dar zero. Mas isso aqui a gente até calculou, né, o divergente dele, né? Que é isso aqui. Então, olha só, observe que ao calcular o divergente dessa função, você teve uma coisa aqui que não é a função nula. Ou seja, existem diversos valores de x e z que eu posso colocar aqui, e y também, de modo que isso aqui vai dar diferente de zero. Então, isso aqui é diferente da constante zero. Então, ó, como esse teorema aqui fala que o divergente de um rotacional é sempre igual a zero, se esse f aqui ele fosse o rotacional de alguém, né? Tipo assim, se existisse um campo vetorial G, tal que o rotacional de G fosse igual a F, se esse G aqui existisse, de modo que valesse isso aqui, então ao calcular o divergente de f, seria a mesma coisa de calcular o divergente desse rotacional. E por esse teorema, a gente teria que ele é igual a zero. Então, como a gente obteve aqui alguma coisa diferente de zero, então significa que isso aqui não pode existir. Logo, eu tenho que esse campo vetorial f aqui, ele é um campo vetorial que está aqui, e que não possui ninguém daqui associado a ele. Ou seja, o rotacional ele não é um operador sobrejetivo, uma função sobrejetiva. Deu para entender?
Um outro operador interessante que aparece é quando você calcula o divergente do gradiente de um campo vetorial, de um campo vetorial na verdade, isso aqui não está muito bem escrito, não. Quando você calcula o divergente do gradiente de uma função f. Porque o gradiente se calcula de funções escalares. E aí o gradiente ele é um campo vetorial. Enfim, então se f ele é uma função de 3 variáveis, a gente tem que o divergente do gradiente da f, ele vai ser... Então, olha só, lembrando que o gradiente da função, de uma função f, ele é o vetor fx, fy, fz. Onde essa notação aqui, né, é a derivada parcial da f com relação a x, da f com relação a y e da f com relação a z. Então, isso aqui é o gradiente de f. E aí, ao calcular o divergente desse gradiente aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, a derivada parcial disso aqui com relação a x, que aí vai ser, na verdade, a derivada parcial da f com relação a x 2 vezes. E assim por diante. Então, o divergente do gradiente de uma função f, ele é algo muito, muito, muito importante. E a gente vai usar uma notação para isso aqui, que é o nabla elevado ao quadrado. Então, isso aqui de uma função f de 3 variáveis vai ser igual à soma das derivadas parciais, duplas, né? Tipo assim, você vai derivar a função com relação a x 2 vezes, somado com a derivada parcial da função com relação a y 2 vezes, somado com a derivada parcial da função com relação a z 2 vezes. E esse operador aqui, ele é chamado de operador de Laplace, ou Laplaciano, esse nome aqui se dá pela relação à equação de Laplace, que é que a soma dessas derivadas parciais aqui é igual a zero. Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial, e isso aqui é uma equação bastante famosa quando você estuda EDP, e isso aqui nada mais é do que esse operador aqui que a gente definiu aqui agora, aplicado numa função f. Então, a gente resolver essa equação aqui é o mesmo que encontrar o conjunto de todas as funções f, cujo o Laplaciano aplicado a ela seja igual a zero. E a gente também pode aplicar esse operador aqui, Laplaciano, a um campo vetorial, simplesmente aplicando ele em cada uma das coordenadas.